Bíblias a acompanharem no telão, o texto de 1 de Pedro, capítulo 2 e o versículo 12. Primeira de Pedro, capítulo 2 e o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu tenho aqui numa outra versão que diz: comportem-se de maneira exemplar entre os incrédulos, para que naquilo que falam mal de vocês, como malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, eles possam glorificar a Deus no dia da visitação. Meus queridos irmãos, o apóstolo Pedro aqui estava escrevendo aos crentes que tinham sido dispersos no momento da perseguição. Então ele direcionou para aqueles cristãos orientações de como se comportar diante da sociedade, de como exercer a sua vida cristã. E aí ele começa a discorrer neste versículo aquilo que se volta para o testemunho dos cristãos. Vocês, aonde quer que vocês estejam, comportem-se como servos de Deus. Vivam como servos de Deus. Diante desse texto, nós iremos ter uma reflexão sobre aquilo que é essencial, que é indispensável na nossa caminhada cristã. Como é que nós devemos proceder diante da sociedade, diante da igreja, diante dos nossos familiares, em qualquer ambiente que nós estejamos, como nós devemos viver? Nesta reflexão, nós iremos aprender que nós somos luz diante da sociedade, nós não somos trevas, nós precisamos refletir sobre Jesus Cristo, o seu amor, a sua vida, a sua compaixão, a sua disposição em favor de nós. Desta forma, a Bíblia vai apresentar várias orientações a respeito da vida cristã. E eu acho muito interessante duas comparações que ela apresenta para nós, para vivenciarmos: sal da terra, luz do mundo, sejam diferentes diante desta sociedade. É importante nós aprendermos hoje que o nosso testemunho, ele vai além de somente uma atitude, duas atitudes ou de um pensamento. Ele envolve todo o nosso ser. A nossa maneira de ser, de agir, de pensar, de falar, precisa ser evidenciada. O nosso testemunho tem que ser autêntico. Então, que a partir deste momento, o nosso coração esteja voltado para o aprendizado da palavra. E por isso nós aprenderemos o seguinte tema nesta noite: a importância do testemunho cristão. Meus queridos irmãos, vocês sabiam que diante da sociedade em que nós vivemos, a nossa forma de ser, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir e reagirmos diante de situações gera algo para a sociedade? Por isso que é importante nós entendermos como nós devemos viver diante da sociedade. Como mostrar a importância do testemunho cristão? O que tem de benefício? O que isso ajuda na nossa caminhada? Diante do tema, aprenderemos alguns princípios sobre como deve ser o nosso testemunho, como devemos nos apresentar diante da sociedade. Primeiro princípio que nós vamos aprender nesta noite se encontra em Mateus,
capítulo 5, versículos do 13 ao 16. Vamos ler o que o texto diz. Mateus, capítulo 5, versículo do 13 ao 16. Observem as palavras do Mestre. Estejamos atentos a esta palavra. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim também brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, o primeiro princípio que nós vamos aprender nesta noite é que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Como mostrar o testemunho cristão? Sendo sal da terra e sendo luz do mundo. Pastor, mas para que serve o sal? Para que serve a luz? Quando Jesus nos apresenta essa metáfora, ele traz aqui algo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Todo dia nós temos o contato com o sal. Todo dia nós temos o contato com a luz. E quando ele fala a respeito do sal, ele traz uma comparação para que serve o sal. O sal serve para dar sabor aos alimentos. Você, assim como eu, sabe que uma comida sem sal é uma comida ruim. É uma comida que não temos vontade de degustar. Tanto é que quando as pessoas estão doentes, em hospitais, elas dizem, traz alguma coisa para eu comer, porque a comida do hospital é ruim, é sem sal. Ou seja, o sal serve para dar sabor aos alimentos. Quando nós trazemos esse ensinamento para a questão espiritual, da maneira em que Jesus aplicou, ele nos faz refletir que nós precisamos dar sabor a este mundo, a esta sociedade. Nós precisamos mostrar que em nós há uma diferença. Assim como o sal é necessário para que o gosto fique bom, nós somos necessários para revelar a expressão do amor de Deus diante da sociedade. A sociedade necessita, precisa de Deus, e nós somos as pessoas responsáveis para falar às pessoas a respeito do amor de Deus. Se nós não agirmos de uma maneira coerente com a Sagrada Escritura, seremos comparados a um sal que não serve, que não tem sabor. E aí lá no versículo que nós lemos, do 13 em diante, a Bíblia nos diz, e se o sal vier a ser insípido? Se ele não tiver sabor, para que é que ele serve? Ele não serve para nada, a não ser para ser jogado no chão e pisado pelos homens. E se você e eu pararmos de testemunhar? Se as pessoas pararem de ver Cristo em nós, se elas pararem de ver ações transformadas, comportamentos transformados em nossa vida, para que nós vamos servir diante da sociedade? O que nós vamos mostrar para a sociedade? O que isso nos desafia, pastor? Isso nos desafia a fazer uma análise na nossa vida, a ver como nós estamos diante de Deus e diante da sociedade. Ver como nós somos conhecidos pelas pessoas que estão à nossa volta. Ver se a nossa família é capaz de visualizar em nós uma diferença que é esperada. Como é o seu testemunho cristão? Farei algumas perguntas bem práticas e você faz uma reflexão. Como é que a sua família lhe vê? Como uma pessoa briguenta?
mal-humorada, indisposta, preguiçosa, uma pessoa ruim, ou a sua família lhe ver como alguém de apoio, alguém de suporte, alguém que tem palavras sábias, alguém que sabe lidar diante das situações, alguém que procura ajudar, você sabe como a sua família lhe vê. Porque a família, ela é aquele centro de treinamento onde nós não podemos esconder nada. Nossos irmãos sabem como nós somos. Nosso pai e nossa mãe sabem como nós somos. Aqueles que moram conosco na nossa casa sabem realmente quem nós somos. Mas a grande questão é, você tem testemunho dentro da sua casa? Você é diferente, você está dando sabor à vida daqueles que estão à sua volta, ou não? Pense nisso, e eu sei que Deus tem falado a cada coração nesse momento, ouvindo esta mensagem. Segundo, como é que a igreja, os fiéis lhe veem? Lhe veem como um homem e uma mulher de testemunho, de responsabilidade, de compromisso, de dedicação, de oração, consagrado à leitura. Como é que a igreja vê você? Se ela o vê desse jeito, louvado seja Deus. Se ela lhe vê como um turista que aparece de 6 em 6 meses, ou que aparece somente no retiro, ou que aparece somente no aniversário da igreja, ou que vem de vez em quando, não sabe o que é um culto de homens, não sabe o que é um culto de mulheres, não sabe o que é um culto de adolescente, um culto de jovens, não sabe o que é uma EBD, se você é visto assim, você está em maus lençóis. Seu testemunho está horrível diante da igreja. Porque um cristão que se preza e que respeita a Deus, ele age de uma maneira que a igreja vê o seu testemunho. A igreja reconhece um homem e uma mulher de Deus no momento em que ela vê, no momento em que ela fala com essa pessoa. Como está a sua vida diante da igreja, o seu testemunho? Vamos mais um pouco. E diante da sociedade em geral? Lá no seu trabalho, na sua escola, nos seus vizinhos, como é que você é visto? Você é visto como um cristão que se preocupa com os seus vizinhos, que dá uma palavra, que dá um oi, um bom dia, uma pessoa que se envolve com aquilo que a sociedade exige que você se envolva? Ou você é visto como um metido, um orgulhoso, uma pessoa que não está nem aí para quem está à sua volta? Pastor, o senhor fala assim, a realidade é essa, ou somos ou não somos pessoas de testemunho, não existe meio termo. Ou evidencio o sal que há em mim, o sabor que há em mim, ou eu estrago aqueles que estão na sociedade. Ou é um ou é o outro. Não existe meio termo. E isso nós precisamos entender e precisamos vivenciar. Então você sabe como é que você é visto. Eu tenho certeza disso, porque Deus fala ao meu coração e Ele fala ao seu coração. Mas a ideia bíblica é que nós devemos ser sal diante desta sociedade. Devemos mostrar o sabor de viver para Cristo diante desta sociedade. Como cristãos, nós somos chamados a viver o evangelho, o amor, a compaixão, a justiça, a ética, a responsabilidade, o compromisso, aquilo que é correto, não segundo a minha vontade, aquilo que é correto segundo a palavra de Deus, porque a minha vontade é falha. É para isso, meus irmãos, o nosso testemunho, ele precisa ser real diante da sociedade. Não adianta somente as pessoas dizerem uma para as outras, aquele ali é pastor, mas não vive como um servo de Deus, para nada presta a não ser para envergonhar o evangelho. Ou vive o testemunho cristão, ou você está estragando o testemunho cristão. Ou é um, ou é o outro. Dentro do mesmo texto, nós observamos que o Senhor também fala da metáfora da luz do mundo. Vocês sabem que quando nós estamos, ou de repente falha uma energia em casa, na hora em que nós ou ligamos a luz do celular, ou acendemos um fósforo, nós conseguimos visualizar
aquilo que está à nossa volta. Nós conseguimos ser chamados pela luz. Nós conseguimos ir até a luz. A luz, ela é necessária diante de uma sociedade que está corrompida, aonde os valores têm sido invertidos, aonde as pessoas vivem para si e não para Deus, aonde pessoas pisam nas outras por causa dos seus ideais e compromissos. Meus irmãos, a sociedade dia após dia está nas trevas, e nós, Jesus Cristo nos diz, vocês são a luz do mundo. Vocês devem iluminar a sociedade. Vocês devem agir de uma maneira que vocês sejam referencial diante da sociedade. Que as pessoas possam nos ver como pessoas que amam a Cristo, que vivem para Cristo, que dependem de Cristo. A luz traz clareza, a luz traz direcionamento, a luz nos traz a orientação de onde nós devemos ir. Mas aí surgem aquelas perguntas que o pastor Wellington gosta de fazer. Nós temos vivido como luz, nós temos mostrado clareza no testemunho em que nós vivemos. Nós temos chamado a atenção das pessoas que são de fora para quererem conhecer o amor de Cristo por causa do nosso testemunho. Como é que nós estamos diante de Deus? Você e eu fomos chamados para iluminar esta geração. E o iluminar consiste em nós também tomarmos a atitude que tem sido deixado de lado por muitos cristãos, que é a atitude de mostrar a luz, de dizer para as pessoas em quem nós cremos, de pregar o Evangelho às pessoas que estão à nossa volta. Nós não podemos perder oportunidades de exercer o testemunho cristão. Todos nós temos uma missão, e o brilhar consiste em você falar para o seu vizinho, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para quem quer que seja. Jesus te ama. Você é importante para Deus. Ele morreu por você. E quantos cristãos têm negligenciado essa responsabilidade de fé? Nós estamos em uma sociedade onde alguns cristãos querem ser detetives, querem andar, ou quando andam com a Bíblia escondida, têm vergonha de sair diante da sociedade. As pessoas dizem, mas eu tenho Bíblia com celular. Ande com o celular mostrando para as pessoas e elas vão dizer o que você é. Agora, ande com a Bíblia mostrando para as pessoas e elas vão ver o reflexo. Tem diferença? Tem ou não tem diferença? A palavra traz a diferença. Não tenha vergonha de proclamar, não tenha vergonha de dizer para as pessoas, eu sou cristão, Cristo vive em mim, sou movido pela vontade de Deus. É isso que consiste em iluminar. Quer seja no seu trabalho, identifique-se como um homem ou uma mulher de Deus, não se deixe levar pelos valores que aquele trabalho apresenta a você. Quer seja na sua escola, tenha posicionamento. Ah, meu filho tem que dançar quadrilha, meu filho tem que ir para tal festa. O filho é seu, não é do mundo. Você é luz e ensinará o seu filho a brilhar. Ninguém é obrigado a que as crianças façam o que as escolas mundanas oferecem. Nós temos um padrão de testemunho, um padrão de ética. Nós temos uma moral, e a nossa moral é a moral do Senhor, aquilo que é certo para Deus. Se nós nos isentarmos e tivermos vergonha de defender a nossa fé, estaremos sendo envergonhados diante da sociedade. Não podemos nos calar, o nosso testemunho tem que acontecer no nosso dia a dia. Como testemunhos de luz, nós temos que fazer boas obras. Eu vou contar a vocês um episódio que aconteceu quando eu estava no seminário, tem um bom tempo. Alguém me abordou e disse, pastor, na época eu estava formando. Eu sou uma pessoa que eu tenho a minha convicção, e vocês estão errados.
Vocês não fazem boas obras, vocês estão errados. Eu olhei para a pessoa e disse, realmente é uma vergonha para um cristão que não se importa com os outros e não faz boas obras. Porque nós não fomos salvos por obras, mas fomos salvos para fazer boas obras. Para termos atitude diante da sociedade. Para mostrarmos que as pessoas podem contar conosco. Tem alguém precisando de ajuda, está precisando de alimento, está precisando de roupa, está precisando de algo que você pode suprir. Pelo amor de Deus, não abra sua boca para dizer somente isso. Vou orar por você. Mas abra sua boca para dizer, vamos orar e eu vou ajudar você. Se você pode ajudar. Quantas pessoas, vocês sabem, tem lá no seu guarda-roupa, roupas que usaram uma vez? E quantas pessoas nos bairros carentes estão precisando dessas roupas? Estão necessitando delas? Quantas pessoas têm vários pares de sapato? E usam um aqui e acolá, e tem pessoas que estão necessitando ali de um par de sapato? Quantas pessoas têm uma alimentação, enquanto que outros não têm? Pastor, ainda tem fome na sociedade? Tem, pertinho de nós, aqui pertinho de nós, nos bairros mais carentes. Quando nós nos dispomos a ir e ver a realidade das pessoas, nós vemos que as pessoas lutam por um prato de comida que às vezes eu e você podemos contribuir. Fazer boas obras, se importar com quem está à nossa volta, tirar um pouco daquilo que Deus tem nos abençoado e abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Não podemos negligenciar a nossa responsabilidade de fazer boas obras. Isso faz parte do testemunho cristão. As boas obras, elas impactam as pessoas, elas exaltam a Deus. As pessoas conseguem ver em nós uma diferença. Irmãos, é para tal propósito que nós fomos chamados. Testemunhar de Deus, exaltar a Ele com as nossas práticas. Não adianta pensarmos só em nós. Nós somos uma sociedade, nós somos cristãos. Às vezes, dentro da igreja, tem pessoas que passam por necessidades. Não vale a pena só saber. Tem que agir, tem que tomar iniciativa, tem que ter atitudes. Tem pessoas que são chamadas e têm um ministério de ajudar, vivem ajudando o outro. Mas, independente delas terem o dom de servos, nós devemos também fazer boas obras, porque todos fomos desafiados a uma ação como esta. Então, meus amados irmãos, devemos ser luz. As pessoas têm que ver a diferença na nossa vida. Segundo princípio que nós vamos aprender nesta noite. Devemos ser pessoas autênticas em todo o tempo, sendo autêntico em todo o tempo. Não importa onde quer que nós estejamos, devemos ser verdadeiros. O jeito que nós somos aqui, diante dos irmãos, é o jeito que nós devemos ser em casa, na sociedade, em qualquer ambiente em que nós estejamos. Nós não podemos ser pessoas que apresentem duas faces, duas caras diante da sociedade. Eu já contei para vocês, certa vez, uma comparação, mas nem todos estavam. Aonde, em determinada igreja, chegou ali a mulher e viu o pastor estar apresentando um diácono. E disse, aqui está um homem de Deus, temente, responsável, íntegro, um homem que tem testemunho exemplar diante da igreja. E a esposa dele estava olhando lá da porta. E de repente ela saiu. Passou um tempinho, aí o pastor falou, disse quem era o homem. E de repente ela chegou com umas trouxas, umas panelas, e estava na porta da igreja e jogou lá na porta. E disse, pastor, eu vim morar na igreja. Porque aqui dentro esse homem é transformado, esse homem é ungido, esse homem é de testemunho, mas em casa ele é o cão. Não adianta sermos uma pessoa aqui e lá fora sermos outra.
A autenticidade deve estar na nossa vida. Você e eu somos cristãos, aqui e em qualquer lugar que nós estejamos. Não importa, devemos viver o Evangelho em todo lugar. Um cristão que respeita a Deus, age dessa forma. Agora, se não respeita a Deus, para cada lugar em que ele está, ele é um tipo de pessoa. E nós não podemos ser assim. O nosso caráter é moldado pelo caráter de Cristo. Somos seus imitadores e devemos fazer aquilo que ele nos orienta a fazer na Sagrada Escritura. Meus irmãos, ser autêntico consiste em nós nos comportarmos de uma maneira que mostre que há luz em nós. Voltemos para o texto-chave, 1 de Pedro 2,12. Tenham a conduta exemplar. A maneira de vocês de ser, de agir, tem que mostrar exemplo na sociedade. Mostrem para quem? Volte lá ao versículo. No meio de quem? Dos gentios. No meio das pessoas da sociedade. Comporte-se como um cristão. Comporte-se como uma pessoa transformada, como uma pessoa que é guiada pelo Santo Espírito de Deus. Desculpem. Então, meus irmãos, nós não podemos viver de aparências. Nós somos luz, a luz deve refletir em nós. E, às vezes, muitos cristãos vivem de aparência. Por quê, pastor? Porque se comportam de um jeito. Eu vou dar um exemplo. Tratam bem a sua esposa diante das pessoas, mas quando chega em casa, grita com ela, desrespeita ela, acha que é sua escrava. Outros tratam o marido que é uma maravilha diante das pessoas, mas quando chega em casa diz, isso aqui é um indivíduo, é um traste. Briga, um comportamento inadequado para cristãos. Outros tratam os seus filhos de um jeito diante da sociedade, mas quando chega em casa chama de peste, chama de ruim, chama de coisa do cão. E não pode. O nosso comportamento deve ser exemplar em qualquer ambiente, meus irmãos. Nós temos que mostrar para a sociedade que Cristo está na nossa vida, que Cristo nos impele a sermos diferentes. Isso é ser verdadeiro diante da sociedade. Você saiu com os seus amigos, você não faça o que desrespeita a Deus. Os meus amigos encostaram ali na praça, resolveram tomar uma. Eu só estava olhando ali, pastor. Quem passar lá vai dizer que você estava bebendo, que você estava fazendo o que eles estavam fazendo. Comporte-se exemplar e não vá para lugares que são indevidos. Quantas pessoas têm abandonado a Cristo, o respeito, o temor e o testemunho, acompanhando os outros para vários lugares? Quantos cristãos têm feito essa besteira? Eu falo de besteira e eu quero ver me provarem ao contrário. Eu vou fazer uma festa para o meu filho que é crente. Meu irmão que vem lá da Paraíba ou de outro lugar está vindo. Ele vai tomar a cervejinha dele no canto dele. Isso é do diabo. A festa é para você, seu filho, sua filha. Ele que se adapte. Ele que lhe respeite. Não tem essa ideia de um cristão fazer um aniversário, uma formatura, uma festa e trazer alguém e dizer que vai ter um canto de bebida. Que falta de respeito a Deus é essa? Somos de Cristo e transformados. Quem vier para o nosso lar deve ver que o nosso lar é transformado. Eu não vou para a igreja, meus parentes chegaram, eu vou ficar em casa. Que exemplo de cristão é esse? Sintam-se à vontade se não querem ir comigo para a igreja. Então vamos para a igreja, porque lá você será abençoado com a palavra. O nosso comportamento deve ser correto. Nós não podemos deixar de viver a vida cristã por situações que estão à nossa volta. É para todo sempre. É isso que Deus quer de nós. Isso é ter um comportamento exemplar. Ser autêntico consiste também, meus queridos,
em honrar os compromissos que nós temos diante da sociedade. Colossenses capítulo 3, o versículo 23, nos traz o seguinte princípio. Pode colocar. Colossenses 3 e 23. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Não importa o compromisso que você assuma diante das pessoas, cumpra. Faça a sua palavra valer. Vocês sabiam que na antiguidade os judeus fechavam contratos baseados na palavra, eu vou fazer isso, fechado. A tua palavra é a que vale. E hoje, quantos cristãos têm deixado na mão, cristãos ou a sociedade? Dizem que vão fazer algo e não honram a sua palavra. Quantos cristãos têm assumido situações e responsabilidades que não têm cumprido? Quantas pessoas na igreja têm assumido cargos e esses cargos têm ficado ali sem auxílio, sem orientação, porque não têm exercido o seu compromisso? Irmãos, nós somos cristãos, como diz aquele ditado popular, dê sangue na canela, cumpra o que você falou, o que você vai fazer. É o seu testemunho que está em jogo. Não é em jogo, é em pauta diante da sociedade. Honre a sua palavra. Se você se colocou à disposição para servir nesta igreja, sirva. Se você se colocou à disposição para ser diácono, seja um diácono atuante, não só de nome, um diácono que serve, um diácono que visita, um diácono que faz o que está em Atos 6, que cuida da congregação para que os pastores orem, leiam a Bíblia e preguem a palavra. É isso que está. Vocês foram chamados para ser os tesoureiros, sejam, honrem o compromisso. Não existe essa ideia de não tenho tempo. Eu já falei que isso é heresia, porque a Bíblia diz, há tempo para todo propósito debaixo do céu, e o Senhor não falha, Ele não mente. Assumiu, cumpra. Você é um líder, exerça a sua responsabilidade de líder, não fuja do chamado que Deus lhe deu. Isso é testemunho. Isto é exemplo que Deus requer da nossa vida. Queridos irmãos, nós devemos ser autênticos, verdadeiros, falando como pessoas transformadas. Meus irmãos, Tiago já nos deixou claro que a língua é terrível. Ela é um pequeno órgão capaz de levar o homem todo para o inferno. Em Efésios capítulo 4 e o versículo 29, põe lá, Efésios 4, 29, Paulo escreveu aos cristãos e disse assim, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Presta atenção, pode deixar esse versículo aí. Às vezes, os filhos, na maioria das vezes, eles refletem aquilo que eles veem em casa. Quando uma criança, ou um adolescente, ou um jovem, está chamando palavras sujas, imorais, ele não falou simplesmente por falar. Não falou. Ele ouviu aquilo, na maioria das vezes, ele ouviu aquilo em casa. Na maioria das vezes. A minha boca e a sua boca deve falar o que for para a edificação dos nossos filhos, da nossa igreja, da sociedade em que nós vivemos. Dá uma pausa aí. Meus irmãos, quantas pessoas têm sido envolvidas pela língua e têm se tornadas fofoqueiras diante da sociedade? Quantos homens têm tido a língua, parece do tamanduá, enorme, para falar mal do outro? Eu já ensinei, o pastor Fábio já ensinou, os pastores ensinam, seu irmão está no erro, sua irmã está no erro, o que é que deve fazer? Ir até o irmão,
Ir até a irmã, conversar com o irmão, orar com o irmão, orientar o irmão, e não olhar para o outro e dizer: ih, pastor, aquele está igual o cão, olha como ele está tudo por ali. A língua é ferina, ela é terrível, ela acaba com o testemunho daquele que se deixa levar por ela. Para ser crente igual aquele ali que fala da vida do outro, nem pensar. Para ir para uma igreja onde as pessoas se incomodam uma com as outras de uma maneira negativa, prefiro ficar no meu canto. A língua é terrível. Feliz o homem e a mulher que consegue dominá-la, que consegue viver orientado por Deus. Continua o versículo. Conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que os ouvem. Eu estive conversando essa semana com os jovens, eu sou pastor dos jovens também, e eu disse: falem o que edifica. Não percam tempo falando besteiras, falando coisas que não têm nada a ver com a fé de vocês. Falem o que soma, o que ajuda na vida das pessoas. Ah, eu vou brincar e vou chamar o outro de bucha. Que se envergonhice é essa? Ninguém é bucha. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você quer brincar? Diga: joia do Senhor. Diga: ô você que é uma esmeralda do Senhor, chame o que é bonito para o seu irmão. Não vá chamá-lo de bucha. Pelo amor de Deus, que tipo de brincadeira é essa? Desrespeitando imagem e semelhança de Deus. Ou muda o testemunho, ou dá mau testemunho. Vocês estão entendendo, irmãos? A nossa língua, ela nos conduz, ela nos chama a falar o que não devemos para os outros. E nós temos que ter muito cuidado, porque depois que nós proferimos, causa um estrago terrível. E olha que para ser consertado, muitas pessoas são primeiro feridas para depois serem consertadas. Então fale o que edifica, fale o que transmita graça aos que o ouvem. E agora eu quero, meus queridos irmãos, ressaltar algo, e eu quero desafiar todos os pais hoje. Pastor, o meu filho, se está falando alguma coisa, é porque ele ouviu aonde? No celular dele. Pegue o celular do seu filho. Se o seu filho ousar a negar o celular para você, dê logo uma surra nele, para ele aprender, porque você vai orientá-lo. E adolescente, jovem, criança, ninguém deve esconder o celular um do outro. Sabe lá o que está acessando? Marido que ousa não deixar a mulher pegar no seu celular. Mulher que ousa não deixar, vocês estão repreendidos. Aqueles que fizerem assim. Não há por que ter segredo de ninguém. Vocês são uma só carne. Não existe essa história de meu segredo, de teu segredo. Nós somos revelados em Cristo como luz do mundo. Eu estou desafiando pais, marido e esposa, peguem o celular um do outro quando vocês saírem daqui. E se a pessoa, não, é porque aí tem coisa errada. Aí tem coisa errada. Façam isso e vocês vão saber. Meus queridos, isso é autenticidade. É ser cristão em qualquer lugar em que eu esteja, em qualquer ambiente. A minha vida tem que ser um exemplo. E muitas pessoas, muitas crianças, adolescentes, jovem, adulto, falam coisas que ouvem no celular. Um dia desse eu estava com alguns adolescentes e um disse um palavrão daquele moral. Eu disse: mas rapaz, o que é isso? É porque eu ouvi aqui num grupo. Que falta de respeito é essa? Nós temos que ter o padrão e a ética de pessoas que testemunham o Evangelho. Se tem coisa errada, jogue fora esse celular. Colossenses 4,6 também nos diz, coloque lá o versículo, que a palavra dita por vocês seja agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Quando alguém falar com você, ou você falar com alguém, meus irmãos, saibamos falar. Às vezes as pessoas não sabem reagir. Nós temos que entrar numa autodisciplina.
Ei, você está bem? O que é que tu quer saber? Olha o jeito que já vai responder para o outro. A minha vida não te interessa, não. Isso não é atitude de uma pessoa transformada. Não custa nada você responder, irmão, eu estou bem, eu não estou bem, eu estou ruim, em vez de tratar as pessoas com uma palavra grosseira. A palavra branda, ela traz uma situação agradável. A palavra áspera, ela gera intriga. Cuidado como você fala com o seu irmão. Seja gentil, seja educado, respeitoso. Isso é padrão bíblico. Fale de forma temperada. Se você está vendo que o irmão está errado, não chegue dizendo para ele, olha, meu irmão, tu está indo para o inferno, viu? Ele quer ouvir o seu cuidado. Meu irmão, vamos conversar. Tem coisas que precisam ser ajustadas. E apresente para ele, para ela, o que precisa ser ajustado. Isso é ser autêntico. Tiago 3,10 diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Da nossa boca deve proferir bênção para as pessoas. Jamais para amaldiçoar, jamais para distratar, jamais para sermos ásperos com as pessoas. O nosso falar tem que edificar as pessoas. Isso é testemunho cristão. É isso que Deus requer de nós, para que nós possamos viver a sua vontade. Terceiro princípio que nós vamos aprender nesta noite. Está longe da meia-noite ainda. Bora lá. Terceiro princípio está em Romanos capítulo 12, o versículo 2, que diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a agradável, boa, perfeita vontade de Deus. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que a nossa vida, ela é voltada para a transformação. Por isso nós devemos revelar em tudo que nós fizermos, a ação de Cristo em nossa vida. O mundo está aí contra nós, todo santo dia. O mundo vem e nos impulsiona a errar. Todo santo dia o diabo está caçando, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós temos que mostrar para a sociedade, não importa a área, que nós somos transformados, que a nossa mente é guiada por Cristo, que o nosso ser inteiro vive para Cristo. E que áreas, pastor, da sociedade nós devemos mostrar isso? Devemos mostrar isso no nosso trabalho. Nós trabalhamos com pessoas que são descrentes, que não amam a Deus, que não conhecem a Deus. E se nós nos calarmos no nosso trabalho, elas não saberão do amor de Deus. Nós devemos trabalhar, não importa o que nós fizermos, eu já li ainda há pouco, fazer de todo o coração, dedicar-se a fazer. Se você foi chamado, se você está sustentando a sua família, se você faz isso como um secretário, como um professor, como um diretor, faça bem feito o seu trabalho, dê testemunho. Não deixe que as pessoas vejam você de maneira ruim. Vocês sabem, já ouviram, que tem médico na cidade, que quando se fala o nome dele, Deus o livre, Deus me livre e guarde ir com esse médico. Ele trata as pessoas ruim, ele age com desrespeito. No que você trabalhar ou fizer, trate as pessoas com respeito, com educação, dentro do trabalho que Deus lhe deu. Filipenses 2, 14 e 15, diz o seguinte, façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. No seu trabalho, brilhe.
para a glória de Deus. Não faça mal feito o seu trabalho. Um cristão que se honra, um cristão que respeita a Deus. Pastor, eu passei aqui no concurso, eu fui chamado no seletivo, eu vou varrer as ruas. É o seu trabalho. Não vá murmurar. Foi esse trabalho que Deus concedeu a você. Faça bem feito, com toda a educação e respeito. Pastor, eu sou um médico. Que bom, não é melhor do que ninguém. Está abençoando as pessoas. Trate elas com educação. Pastor, eu sou um professor. Ensine com respeito e educação. Mostre o testemunho em qualquer área da sua vida. 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: portanto, se vocês comem, se vocês bebem, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vocês sabem que eu sou professor. Já passei em muitas escolas na cidade. E recentemente eu tenho observado alguns alunos que somente usam o nome de cristão. Na escola são o bicho. Já passaram várias vezes pela secretaria, pela diretoria, já receberam suspensão, passam do meu lado, parece um pedaço de pau, não diz nem bom dia, pastor, nem oi, pastor, nem... Ei! Agem como incrédulos diante da sociedade. Vá para a escola, vá para a faculdade, vá para onde você vai, mas seja cristão. Não deixe que aquele ambiente faça de você uma pessoa que perca o seu testemunho. Haja da forma coerente com a Sagrada Escritura. É isso que o Senhor requer de nós. Qualquer coisa, em qualquer lugar, transmita a graça com a sua vivência. É isso que Deus quer para a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14... diz o seguinte: as pessoas usam esse versículo somente para namoro, e ele não é. Ele é para toda a área da nossa vida. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão vai existir com a luz e as trevas? O apóstolo João, quando escreve as províncias da dispersão, ele também diz, não ande desordenadamente como aqueles que estão desordenados. Se você tem parentes, se você tem amigos, eu repito, conhecidos como você tem, não faça o que eles fazem. Não seja influenciado por eles. Influencie-os aquilo que é correto. Abençoe-os com a sua vida. Não vá a um ambiente que é inadequado, que é impróprio para você. Deus conhece o seu coração. Abençoe as pessoas da maneira como deve ser. Não se coloque na vivência de um jugo desigual. Não faça o que as trevas querem. Faça aquilo que a luz do Senhor nos orienta a fazer. Provérbios 13 e 20 diz: aquele que anda com os sábios será sábio. Não é isso, irmão Manel? Mas o companheiro dos insensatos sofre aflição, está ferrado. Mãe e pai parece que tem sexto sentido. Parece não, tem. Eles sabem as companhias corretas para os seus filhos. Eles sabem. Não tem, irmãos, não tem essa ideia de dizer que nós vamos perder a nossa autoridade porque o adolescente quer andar com fulano de tal. Exerça a sua autoridade. Com essa pessoa você não vai para tal ambiente. Você não vai. E assim seja. Eu lembro que uma vez, olha o que eu passei aqui. Eu nem cristão eu era. Eu decidi ir a uma festa, devia ter o quê? 16 anos. Eu decidi ir a uma festa e a minha mãe disse, não, você não vai. Eu não era cristão. Eu disse, eu vou. Ela disse, se tu passar pelo meu cipó, tu vai. Eu disse, eu vou. E ela pegou e correu atrás de mim. Irmãos, eu subi em um pé de caju. Eu fiquei lá até 9 horas da noite. Ela disse, tu não vai.
Tu descer, eu vou te surrar. E isso me fez tão bem. Olha como eu estou hoje, falando de princípios e valores. Vi montando foto, não me entortou, não me deixou sequela, não me deixou trauma. Essa sociedade de hoje é toda manhosa. Pai não pode falar algo com o filho, eu estou traumatizado, eu vou ficar a vida toda com isso. Um cipó resolve. Pode ter certeza que um cipó resolve. Não tenham dúvida disso. Meus irmãos, olhe as companhias dos seus filhos, enquanto eles são crianças, enquanto eles são adolescentes. Porque quando eles se tornam jovens, a maioria prefere amar o diabo e responder pai e mãe, e desrespeitar pai e mãe. Então, enquanto eles são crianças e adolescentes, ajustem eles. Que jovem ele já sabe a sua escolha de ir para o inferno ou não. 1 Coríntios 15, 33 diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias, isso vale para criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Cuidado com a sua companhia. Nós vamos pescar. Eu gosto de um peixe. Mas deixar de fazer a obra de Deus, porque eu vou pescar numa semana, na outra semana eu já gostei, na outra semana eu já vou tomar um gole de alguma coisa e vou me acostumar. Cuidado, as más companhias, elas vão jogar abaixo até os bons costumes. Ou se posiciona, ou não. Se a sua companhia é uma irmã, uma vizinha que tem a língua grande, corte a língua dela. Minha irmã, eu vi isso. Irmã, a senhora está repreendida em nome de Jesus. Nunca mais ela vai falar. Irmã, a senhora sabia que fulano de tal assim? Irmã, isso é do diabo. Nunca mais ela vai querer falar do outro para você. Pode ter certeza. Não tenha dúvida disso, não. Corte. Não importa a companhia, mas exerça o testemunho cristão diante da sociedade. Efésios 5:11 diz, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes mostrem a luz. Estão vendo como é o testemunho? É algo muito sério, é muito importante. E aí eu pergunto, como está o seu? O meu, o Senhor tem me ensinado todo dia. Pastor, o senhor tem um testemunho exemplar? Tenho, não, irmão, nós falhamos. Mas eu digo, Senhor, me ajude a consertar. Senhor, ajude-me a ser moldado. Senhor, eu estou aqui para que o Senhor trabalhe em mim. Mantenha o seu testemunho digno diante da sociedade. E aí eu vou só recapitular para nós encerrarmos. Senão eu vou embora até. Por que é importante o testemunho cristão? Como nós devemos mostrar essa importância? Sendo sal da terra e sendo luz do mundo. Não esqueçam disso. Segundo, sendo autêntico cristão em todo o tempo, ou seja, sendo verdadeiro em todo o tempo. Terceiro, revelando a Cristo em todas as áreas da nossa vida. É assim que nós vivemos um testemunho exemplar e um testemunho digno do Evangelho. E diante disso que eu ensinei, eu repito, pastor, eu não gostei, resolva com Deus, porque a palavra foi pregada. E se ela doeu, como dizem os antigos, se ela doeu no couro do irmão, é porque o irmão precisa consertar. É porque você precisa se acertar. É porque você precisa se consertar diante de Deus. Quando a palavra dói em nós, nós temos que dar graças a Deus pela compaixão de Deus ter falado conosco através dos seus servos. É assim que deve ser a nossa atitude. Ô pastor, eu estou visitando aqui, eu não sabia que é um padrão viver para Cristo e eu quero viver. Se você quer, venha e deixe Ele guiar você a ser uma pessoa diferente nessa sociedade.
E é por isso que eu pergunto nesse momento, se você quer se tornar um servo de Deus, entregar a vida para Ele e ter um testemunho igual à Bíblia, a oportunidade é sua. Pode acenar que eu vou orar por você. Porque eu não estou pregando aqui para você se tornar rico e dizer que você não vai passar problemas na sua vida. Eu estou pregando para dizer que você precisa de Cristo, que Ele vai transformar todas as áreas da sua vida. E se você reconhece isso, estamos aqui para orar por você e apresentá-lo diante de Deus. Ou se você quer consertar a sua vida com Deus, não saia daqui sem fazer isso. Se você tem andado de uma maneira que não tem agradado a Deus, que tem desrespeitado a Deus, está na hora de consertar diante de Deus e mudar o seu testemunho. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado vale mais do que o ouro e mais do que a prata. Nós vamos orar nesse momento. Se você sentir